Ok, pessoal, então vamos iniciar mais uma aula, né, a nossa aula de custos de produção hoje. Ela, então, seria a continuação, digamos assim, de teoria da produção, né? A gente iniciou a teoria da produção, finalizou agora na última aula, e agora estamos iniciando, então, os custos de produção. Tem uma relação direta, né, com a teoria da produção. A gente vai ver que aqui a gente vai precificar os fatores, né? E com isso acaba, então, tendo uma análise, digamos assim, monetária do uso dos fatores, né? Daí você vai botar preço nos fatores de produção. Basicamente é isso. Claro que aí existe uma relação de comportamento entre produção, produtividade e custos, que a gente vai ver. Ok? Então, bora lá. Então, a teoria da produção tinha como preocupação o uso técnico dos fatores de produção no processo produtivo. Assim, o uso técnico, porque mesmo a gente não sabendo o preço dos fatores, era possível fazer uma análise do uso, digamos assim, dos fatores, dadas as questões de produtividade, questões técnicas. A gente viu que o fato de existir fatores fixos e fatores variáveis, existia uma influência na produção em si, a curto prazo, que levava inclusive aquelas características de existir estágios de produção. Então, dependendo da forma como você usava as quantidades de fatores, você teria níveis de produtividade diferentes, chegando até uma produtividade negativa, né? Então, obviamente, com uma queda da produção, uma produtividade crescente e decrescente também. Então, o uso em si dos fatores a gente viu em teoria da produção, né? E agora a gente parte então para uma análise que é mais econômica, assim, que envolve os preços dos fatores. Então, de forma a obter produto final no uso mais eficiente dos fatores, foi o que a gente viu. No entanto, quando levamos em conta os preços dos fatores, o objeto da análise passa a ser os custos com a produção. Então, aí agora envolve o fato de pagamento dos fatores de produção, né? Ou seja, envolve preço. Então, agora não é só a questão do uso, e sim o quanto custa utilizar esses fatores de produção. Portanto, a eficiência agora é analisada do ponto de vista econômico, né? Por conta disso. Então vamos iniciar com a função de custo total. Assim como em produção, né, a gente iniciou com uma função de produção, aqui a gente vai iniciar com uma função de custo total, apesar de serem diferentes, né? Tem uma abordagem semelhante, mas são diferentes. Então o custo total de produção pode ser definido como o gasto total com os fatores de produção para a obtenção do produto final. Só um pouquinho, pessoal, que eu vou fechar a janela. Então, o custo de produção pode ser definido como o gasto total com os fatores de produção para obtenção do produto total, né? No final, a gente vai obter o produto total de novo. De forma geral, podemos expressá-lo então da seguinte forma: o custo total então pode ser W1x1 mais W2x2 e assim sucessivamente, né, até WNxN. Sendo W, né, os preços dos fatores de produção, W1 até WN, e x1 a xn são os próprios fatores de produção. Então veja bem, pessoal, W1 vezes x1 é o preço do fator x1, óbvio, vezes a quantidade do fator. Preço vezes a quantidade do fator, então me dá o total gasto com esse fator. A mesma coisa com o fator 2, eu tenho ali W2x2, que é o total gasto com o fator 2, e isso até WN vezes xn, que é o preço do fator n vezes a quantidade do fator n, que me dá também o gasto total que eu tenho, então, com o fator n. Então, somando os gastos que eu tenho com todos os fatores envolvidos na produção, me dá, então, o custo total de produção. Então, é uma forma simplificada, né, digamos assim, de a gente descrever o custo total, então, da produção. Legal? Através de uma função simples assim, n, obviamente, vai depender de cada tipo de produção e a quantidade de fatores diferentes que vão ser utilizados ali, e o somatório dos gastos com esse fator nos dá, então, o custo total. Beleza? Bom, só que o que a gente veio trabalhando aqui foi com a simplificação, a gente vai continuar fazendo isso, é claro, né? Ou seja, vamos supor que existe, então, capital e trabalho, dois grupos de fatores, então, né? E aí vamos chamar W
de salário, né? Isso é normal, alguns livros vocês vão encontrar isso, porque wage, né, é salário em inglês, assim como a taxa de juros vai ser R, que seria uma taxa de juros do capital, mas na verdade temos que levar em consideração que, claro, o capital não é só financeiro, então seria só uma taxa de juros, assim, mas sim a remuneração do capital em si, caso você alugue máquinas e equipamento, a estrutura, então seriam os gastos com essa estrutura de capital, digamos assim. E então a soma dos gastos com o trabalho e a soma dos gastos em capital vai nos dar o custo total, conforme esse exemplo que a gente está simplificando somente com o fator capital e trabalho. Ok? Por que digo que a gente está fazendo isso? Porque, na verdade, nas aulas passadas a gente estava fazendo isso, usando capital e trabalho como exemplo. Isso é legal porque vai ter um link direto também da forma como está tratando capital e trabalho na aula de teoria de produção. Bom, em curto prazo, né, e aí que é a questão, pelo menos um dos fatores de produção é fixo. E é isso que a gente estava fazendo, a gente estava considerando capital como fixo e trabalho, então a quantidade de trabalhadores que se contrata na produção como variável. Então, assim, a estrutura da empresa, as máquinas, equipamentos, todo o capital, né, o terreno, tudo vamos supor que está fixo no curto prazo, não se altera com a produção, mas trabalho sim, você pode contratar mais ou menos pessoas para aumentar então o nível de produção. Então a nossa função de produção era essa aí, onde capital era fixo, né, e trabalho era então a nossa variável. Bom, se isso é verdade, então a gente tem uma função de uma única variável, dado que a ultra variável capital está se comportando como uma constante, então a única variável em si é L, ou seja, a quantidade de trabalhadores, né? Isso vai definir a quantidade total do produto, o Qzinho, né? Então a quantidade de trabalhadores, de certa forma, Qzinho é função da quantidade total de trabalhadores que eu vou alocar na produção. É isso que essa função está me dizendo. Essa função G agora, né? Que é uma transformada da função F. Bom, mas se a gente considerar uma função inversa, inverter a ordem dos fatores, ou melhor, considerar então que é a quantidade de trabalho que vai depender de quanto eu vou produzir, então eu vou estar criando uma função inversa nessa. A função inversa, então, é representada através desse sinal, desse expoente na menos 1, né, que quer dizer que eu inverti a ordem de dependência e independência entre as variáveis. Botamos agora a variável trabalho como dependente da variável produção, Qzinho. Quer dizer o seguinte, que a quantidade de trabalhadores que eu vou colocar na produção, então depende de quanto, na verdade, eu vou produzir. Se eu vou produzir mais, né, Qzinho ali, então significa que eu vou ter que alocar mais trabalhadores, né? E se eu quiser produzir menos, aí também é a questão inversa. Eu vou ter uma quantidade menor de trabalhadores para uma produção menor. Então é isso que essa função inversa está dizendo. Mas vai ser importante, na verdade, o uso dela nessa nossa análise, né? O cara não precisa saber o que é uma função inversa, não, só entender o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo, por que eu estou querendo utilizar ela, já é mais do que o suficiente, tá bom? Bom, por que então? Vamos lá, vamos voltar ao custo total agora, né? E ele vai ser então assim. Bom, WLRK é o que a gente estava vendo, né? Ou seja, salário vezes quantidade de trabalhadores, mais remuneração do capital vezes K, que é a quantidade de capital, né? Aí só é o seguinte, como a gente definiu que L, na verdade, é uma função inversa da quantidade, como está ali em cima, né? Ali no meio, então a gente pode substituir, né? E colocar a função inversa ali. Então é W vezes a função inversa, né? Aonde essa função depende da quantidade. Então veja bem, claro que a quantidade de trabalhadores a gente pode dizer que vai depender de quanto eu vou produzir, né? Tudo bem. Então, pessoal, o custo total, uma parte dele vai depender de quanto eu vou produzir. Bom, se eu for produzir mais, necessariamente, eu vou contratar mais trabalhadores, logo vai aumentar meus custos, né? Então é isso que essa parte aqui que a gente colocou aqui está querendo dizer. Bom, então quer dizer também que essa parte do custo total depende, assim, de quanto eu produzo. Se você pegar a parte mais à direita, né, RK, não depende de quanto produz, ela já está fixa. Então, pessoal, a gente pode dizer que existe uma parte variável e uma parte fixa da produção. Tá?
Então a gente pode chamar essa primeira parte de custo variável, porque depende se eu vou aumentar ou diminuir a produção para esse custo aumentar ou diminuir, mais a parte fixa, que é o nosso custo fixo, né? Que é aquela parte do capital ali que a gente sabe que se aumentar a produção, reduzir a produção, não vai se alterar, já está dada, né? Aquela quantidade ali não se altera com a produção. Então veja bem, o que se altera com a produção é o que eu chamo de custo variável. O que não se altera com a produção é o que eu chamo de custo fixo. É claro que o custo total vai ser a soma de ambos, vai ser tudo que eu gasto no final com a produção, independente se vai estar variando ou se vai estar fixo. Somando elas, obviamente eu tenho o custo total. Bacana? Então veja bem, pessoal, para fixar bem isso, e de certa forma, eu acho que está, de certa forma, simples, é considerar que o custo variável ele é variável em relação ao quê? Em relação a quê? Ou seja, em relação à produção. Então, ele aumenta ou reduz conforme eu aumento ou reduzo a produção. E o custo fixo? Bom, ele é fixo da mesma forma em relação à produção. Ele não está se alterando porque ele não depende da produção, não tem um quezinho ali, ele é constante, então ele é fixo. É claro que você tem que lembrar isso, né, que em relação à produção que a gente está avaliando o custo total. Quando eu produzo mais, se aumenta, se diminui a produção, porque o custo fixo, o cara pode perguntar, pô, mas no longo prazo ele se altera. É óbvio que o custo fixo no longo prazo vai se alterar, porque no longo prazo nem vai existir custo fixo, tudo vai ser variável e aí ele deixa de ter essa denominação, todos os custos serão variáveis. A gente vai ver isso, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando quando é fixo ou variável, se a produção está, digamos assim, alterando esses custos ou não, né? Neste sentido. Bacana? Então, dando continuidade aqui. Bom, aqui é um gráfico onde eu vou botar os custos. Bom, como vocês já podem ver, o custo fixo ele é constante, é uma reta, ou seja, é um nível de produção que está dado ali num determinado valor de custo e não vai se alterar com a produção, ele vai ser sempre o mesmo, né? Uma reta, então o custo fixo então ocorre mesmo que não haja produção, pois é independente da quantidade produzida, como a gente falou antes. E por outro lado, claro, né, o custo variável ele vai crescer, né? Você está aumentando a quantidade produzida, necessariamente você vai estar aumentando os custos. Ele tem essa silhueta, né? A gente vai ver por quê? Porque, bom, ele depende de quanto você vai produzir. A gente sabe que a produção sofre influência desses fatores fixos e variáveis. Então, isso vai influenciar o custo variável. A priori, você sabe que ele é crescente. Você pode ver no gráfico, né? Aumentou a quantidade, aumentou os custos, necessariamente os variáveis, não os fixos. E o custo total é a soma de ambos, né? Portanto, o custo total parte do eixo vertical exatamente na intersecção com o custo fixo, ou seja, é isso que vai aparecer no gráfico agora. Ele inicia no custo fixo, ou seja, vai ter um montante inicial de investimento inicial, que são as máquinas, equipamentos, terreno, aquilo que a gente falou, e deu. É o investimento inicial, vamos supor, ele não se altera. Mas depois vem os custos com a produção, que é repor insumos, repor máquinas, não, repor insumos, matéria-prima, pessoas, ou seja, tudo aquilo que você pode alterar no curto prazo, que você precisa para que o processo produtivo se ande, então depende da produção, aí é o seu custo variável. Aí se você somar o fixo, que é o investimento inicial, mais o variável, que é o que depende para que a produção funcione, digamos assim, aí você tem o custo total, que vai partir então, digamos assim, do seu investimento inicial, seu custo fixo inicial, e vai subir conforme a ondulação, conforme as variações, né, do custo variável. Aí tá, então, nossa composição, né, do custo total. Então, se subtrairmos o custo total ao custo fixo, a mesma coisa. Aí a gente só tem o custo variável que parte daí sim da origem, né? Ou seja, se você não produzir nada, por definição, como esse custo depende da produção, nada significa que eu não tenho custo nenhum. Então, por isso que ele parte da origem, né? No momento que eu tenho uma quantidade positiva sendo produzida, uma quantidade Q positiva sendo produzida, claro, aí sim é acionado o custo variável, ele vai ser positivo e crescente, né? Como vocês podem ver aí. É claro que ele tem uma fase ali que dá para ver que ele é meio decrescente, depois ele passa a ser crescente. A gente vai ver por que ele se comporta assim.
Então, relações de custo e produtividade. Agora a gente vai casar, né, digamos assim, aquilo que a gente viu na aula passada com a aula de hoje. Mais ou menos, né? Bom, se eu for derivar o custo total em relação à quantidade, bom, eu quero saber o quanto que varia o custo total em relação à variação da quantidade. É interessante saber, é um dado importante. Bom, o custo total eu sei que ele é a composição do custo fixo mais o custo variável. Então vai ser a derivada do custo fixo mais o custo variável em relação à quantidade. Bom, mas eu também sei que é o seguinte, né? A parte variável, por definição, a parte fixa, por definição, não se altera e a derivada de qualquer constante é zero, por definição, né? A constante não vai ter variação, então é zero a derivada do custo fixo em relação à quantidade. Na verdade, a gente só vai conseguir derivar a parte do custo variável, é a única que depende da quantidade, né? Então, vai ser a derivada, na verdade, do custo variável em relação à quantidade. O custo fixo, a derivada dele vai ser zero, ele sai da jogada. Tá aí. Bom, mas também lembrando e readequando que WG que menos 1 é na verdade WL, né? Vamos voltar à simplificação, ou seja, essa função inversa de L, né, representa o trabalho, o L, né, quantidade de trabalhadores. W vezes L, W é constante, vamos supor, né, o que é o salário, então fica DL, que seria a derivada do trabalho em relação à derivada da quantidade. A derivada do trabalho em relação à quantidade, desculpa, pessoal. Mas tem o diferencial, né, que é o DL, o diferencial em relação ao trabalho e o diferencial em relação à quantidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai reorganizar esses diferenciais, né, assim, ó, passando DL e dividido então DQ logo embaixo. Então a gente tem uma relação inversa, né, que daí fica como se fosse a derivada da quantidade em relação ao trabalho. Então, isso em si, pessoal, aí sim a gente viu na aula passada da teoria de produção que a derivada de Q, que é a derivada de produção, na verdade, em relação ao fator, é a produtividade marginal do fator. Então, como a gente está vendo aqui embaixo, né, dessa razão, a derivada da quantidade em relação a derivada de L, né? Ou seja, estou derivando a produção em relação à quantidade de trabalho, eu tenho a produtividade marginal do trabalho. Então, por definição, a gente tem isso, né? W sobre produtividade marginal do trabalho, ou seja, o salário pago ao trabalho dividido pela produtividade marginal do trabalho. Mas o que é isso? Isso, no final das contas, é a derivada do custo total, né? Ou seja, isso que está aqui, né? A derivada do custo total em relação à quantidade. Mas, pessoal, por definição, a derivada do custo total em relação à quantidade é o custo marginal de produção. Isso mesmo, custo marginal de produção. E está aqui, ó, a sigla que representa o custo marginal de produção. O que é o custo marginal de produção? Por definição, o quanto que vai variar o custo total em relação a variações da quantidade. Ok, então eu tenho uma taxa de variação aí do custo total em relação à quantidade. Isso é o custo marginal. Mas veja bem que não podemos desperdiçar essa outra definição que foi encontrada aqui, ó, que é W sobre produtividade marginal do trabalho. Porque isso nos traz uma ferramenta que era lá da teoria da produção, que é o produto marginal do trabalho. Então, o que ele está querendo dizer? Que o custo marginal, no final das contas, pessoal, é igual a essa relação inversa com a produtividade marginal do trabalho. Vai ser W, que é constante, é o salário, ou o pagamento do fator de produção, dividida pela produtividade marginal do fator de produção, que é o trabalho. Então, está aqui, ó. Vou deixar ali em evidência, por quê? Porque ele é importante. Olha só. Se você aumentar essa parte aqui de baixo, se aumentar a produtividade do trabalho, os trabalhadores ficarem mais produtivos, né, a produtividade marginal dele aumentar, dado que o salário não se altere, né, tem que lembrar disso, vamos supor um salário constante, o que vai acontecer é que o custo marginal vai cair, pessoal. Vocês estão acompanhando aí? O custo marginal vai cair, claro, você está dividindo uma constante por uma variável que está crescendo, digamos que a produtividade do trabalhador está crescendo, então o custo marginal com o trabalhador está caindo, desde que o salário se mantenha constante. Então, digamos assim, o cara tem um determinado salário já pré-definido, mas a produtividade dele com o tempo vai aumentando, ele vai aprendendo e fazendo melhor, digamos assim, o serviço dele. Ou você incorporou cursos, outras coisas que vão aumentar a sua produtividade.
Seja como for, se a produtividade dele aumentar, mantendo-se constante o salário, então os custos marginais da produção vão estar reduzindo. Então, pessoal, não é só o trabalho, se é o capital ou qualquer fator de produção, quando aumenta a produtividade marginal do fator de produção, reduz então, o custo marginal com esse mesmo fator. Então, é uma relação inversa e direta. Desde que, lembrando bem, o preço do fator de produção não se altere. Bom, a partir daqui você já começa a ter o pensamento de um economista, né? Ou de um economista que estudou profundamente, né, a teoria neoclássica. Porque você já está tendo essa relação de produtividade e custo, né? Isso é muito importante. A produtividade é inversamente relacionada aos custos e não só a produtividade marginal. A gente vai ver mais à frente agora. Então tá aí, pessoal, tá fixo essa ideia, então, da relação inversa entre produtividade marginal do trabalho e custo marginal, tá? Dando continuidade, então. Bom, se a gente pegar o custo total, pessoal, e dividir pela quantidade total produzida, a gente vai ter, obviamente, um custo médio de produção por cada unidade produzida. Só que, lembrando que o custo total, novamente, é a soma entre custo fixo mais custo variável. Então, se você dividir pela quantidade, você está dividindo essa soma também. E se a gente considerar que dá para dividir cada parte desses componentes, então a gente tem a divisão do custo variável em relação à quantidade e de custo total em relação à quantidade. A soma dos dois vai dar o custo médio igual. Então, pessoal, o custo variável médio é a divisão do custo variável pela quantidade e o custo fixo médio é a divisão do custo total pela quantidade. É claro que daí a soma dos dois vai nos dar o custo médio, que no final é aquilo que a gente está expressando desde o início, né? O custo total dividido pela quantidade é o custo médio, mas o custo médio também pode ser expresso, né, através da soma do custo variável médio mais o custo fixo médio. Então tá aí. Então, isso é importante também, né? E o custo variável médio, pessoal? O custo variável médio, vamos trabalhar com ele um pouquinho mais. Porque, olha bem, né? No caso do trabalho, a gente lembrou que L é igual a esse G, ou seja, a função de Q, né? Tá aí, tudo bem, todo mundo lembra. Ou seja, WL dividido por Q. Isso aí nada mais é que o nosso custo variável representativo ali. Agora, se eu passar L que está em cima, eu passar ele dividindo Q embaixo, que é tranquilo isso, né? Só fazer a substituição, eu vou ter o produto total dividido pelo fator. O produto total dividido por um fator de produção é o produto médio daquele fator de produção. Na verdade, como aqui a gente está falando do trabalho, então é o produto médio do trabalho. Então, nada mais é o custo variável médio que a razão entre o salário, ou o preço pago pelo fator de produção, dividido pelo produto médio do fator de produção, nesse caso, produto médio do trabalho. Então, temos mais uma relação inversa aqui, que é, pessoal, a relação entre o custo variável médio e o produto médio. Veja que é uma relação inversa também. Então, o que acontece? Vamos lá. Se aumentar, pessoal, a produtividade média do trabalhador ou do fator de produção, você pode generalizar, mantendo constante obviamente, preço pago pelo fator de produção, o que vai acontecer? Aí vai cair o custo médio, vai ficar menos custoso a produção com esse fator de produção. Então, veja bem, quando aumenta a produtividade média do fator de produção, mantendo constante seu preço, aí você tem uma queda, por definição, do custo variável médio que esse fator gera na produção. Então, quanto mais produtivo, em média, os fatores, menor são os custos médios que esses fatores vão gerar, né? Mantendo o seu preço sem se alterar. Então, veja bem, o preço pode estar parado lá no mercado, não precisa sofrer alteração, que tecnicamente, novamente, nós vamos ter uma alteração, que é o fato de a produtividade marginal ou média subir, vai reduzir custo. E o contrário é verdadeiro, pessoal. O contrário é verdadeiro. O que acontece? Se cair a produtividade média,
aí a gente vai ter o quê? Elevação dos custos. Então, se a produtividade média dos fatores cair, sendo essa produtividade média, produtividade marginal também, aí o custo marginal e o custo médio vão se elevar. Por isso que é importante, pessoal, não só para uma empresa, mas para um país, que os fatores de produção sejam alocados de forma altamente eficiente e produtiva para que os custos caiam e entre esses custos, os custos de vida, né, pessoal? Então, os países mais produtivos são exatamente aqueles que apresentam mais baixo custo de vida. Então, não se deve desconsiderar, isso é uma coisa que eu falo, né? Não se deve desconsiderar a renda per capita como análise de bem-estar. E não se desconsidera mesmo, a ONU não desconsidera. O pessoal até critica muito que a renda per capita não pode ser. Mas, na verdade, se a produtividade dos cidadãos de um país aumentar, e a renda per capita vai captar isso, né, porque vai ser a quantidade do produto interno dividido pela população, né? Se a renda per capita aumentar, que a produtividade está aumentando, então os custos naquele país vão reduzir, ou seja, é muito provável que o custo de vida naquele país vai reduzir e as pessoas tenham mais acesso às coisas. Não necessariamente quer dizer que isso vai acontecer, e aí sim, né, tem outras análises para ver se isso está acontecendo ou não, o IDH e aí por diante, porque pode ser que exista alguma concentração em que impeça que isso aconteça. Tá bom? Mas é extremamente importante, sim, medir a produtividade de um país para saber se está crescendo a produtividade daquele país. Então, provavelmente, os custos, ou seja, provavelmente, pelo menos, ele está se tornando mais eficiente e reduzindo seus custos, né? E aí, com isso, talvez o acesso aos bens e serviços seja maior. Bacana? Então, vamos ver aqui os gráficos. Aqui temos do produto médio. E é inversamente relacionado ao custo variável médio. Só para você ver. Enquanto um está subindo, se o produto médio, como eu falei, você está subindo, vai chegar no máximo, o custo variável médio está fazendo exatamente o contrário, está caindo, está inversamente relacionado, até chegar lá num vale. E aí depois começa a subir de novo. E assim, claro, se o produto médio começar a cair, aí o custo variável médio tende a começar a subir. Legal? E isso vai acontecer, pessoal. Isso vai acontecer. Por quê? Porque o produto médio nada mais é que a soma do custo fixo médio com o custo variável médio. Então, o custo fixo médio não está no gráfico aqui, é uma coisa que eu tenho que anotar isso, botar, é tanta coisa, né, no gráfico, mas eu vou explicar para vocês. O custo fixo médio, ele tende a evaporar, cair. Por quê, né? Porque se a produção crescer e o custo fixo é obviamente fixo, então ele vai diluir cada vez mais, né? Quanto maior a razão, né, a quantidade em relação ao custo fixo que é fixo, então ele tende a cair e diluir ao longo do tempo. O que faz, então, enquanto ele estiver caindo, o que faz o produto médio subir até o máximo. O problema é que naquele máximo, o produto médio começa a cair, porque o que vai acontecer? O custo variável, desculpa pessoal, eu estava falando de custo e emendei o produto. O custo fixo ele vai decair e vai levar o custo variável médio a cair também. O que faz o custo variável médio começar a subir é que o custo variável, ok, ele tende aí sim a crescer com a produção. Então ele tende, e aí a gente vai ver que a produtividade ela tende a ser negativa em algum momento, então os custos vão subir lá para cima, eles tendem a crescer mais exponencialmente. A gente vai ver nos outros gráficos. Por isso que ele tem essa fase de queda e depois a fase de crescimento. Aqui, inclusive, tinha que ser um gráfico do custo médio, e não do custo variável médio, mas tudo bem. Eu vou... Tomara que eu lembre. Alguém me lembra isso. Se vocês estiverem assistindo, eu vou descobrir agora, né? Me lembre que eu tenho que trocar esse gráfico pelo custo médio, tirar o custo variável médio. É o custo médio aqui, tá bom? Ok. Então tá aí, custo fixo, custo variável, custo total e produto total. Tem uma relação aí, né? A gente já viu que tem uma relação entre produto e custos, produto total e custo. Então veja bem, aqui dá para notar isso. Inicialmente no estágio 1,
o trecho côncavo da curva de custo total corresponde ao trecho convexo da curva de produto total. Então vamos ver o que é isso, que é o côncavo, naquela barriguinha ali no custo total. Ali, você pode ver que tem aquela barriguinha que está crescendo a taxas decrescentes. Por que ele está crescendo a taxas decrescentes? Porque o produto total cresce naquele mesmo período, por isso que de forma convexa, né? Ele cresce de forma crescente, que é o estágio 1, ou pelo menos uma parte do estágio 1. Então, ou seja, pelo menos até inflexão, né? Aqui acontece no estágio 1. Então ele vai crescer de forma côncava, né? O custo total, porque ele está crescendo devagarinho, ou seja, ele está crescendo com taxas decrescentes, porque o produto total está crescendo a taxas crescentes. Por quê? Porque o produto marginal está crescendo, porque o produto médio está crescendo. Então ele está numa fase altamente produtiva, o que significa que os custos crescem, mas a taxas decrescentes, cresce lentamente. Aí depois que passa esse ponto, que é em Q0, aí você tem outra coisa acontecendo, é uma inflexão, né? Lembra o ponto de inflexão? Ele começa, como o custo marginal começa a decair. Aí nesse ponto de inflexão, ambos os custos, né, o custo total, começa a crescer, aí sim, a taxas crescentes. Pode ver que aí o custo total e o custo variável ficam convexos, né? E a produção começa a crescer a taxas decrescentes. Aí a produção começa a ficar mais côncava, vai crescer a taxas decrescentes. Então inverte essa relação ali de Q0 até Q1, pelo menos. Em Q1 a gente sabe que é o produto máximo, né? E aí a produtividade marginal fica negativa, e aí a gente vai para o espaço. Então, em Q0 e Q1 temos o trecho convexo para o custo total e côncavo para a função de produção, como eu acabei de falar para vocês. E depois disso, aí sim, depois de Q1, a gente chegou no máximo produto total, ele começa inclusive o produto total a decair, obviamente que é porque a produtividade marginal já começa a ser negativa, no caso aqui do trabalho, né? E a gente está no estágio 3 de produção, que a produção começa a ser decrescente daí. Então, essa análise que a gente pode fazer entre produção e custos. Mas tem mais um pouco. Custo médio mínimo e custo variável médio mínimo. Vamos lá. Pessoal, aqui a gente precisa ver essa relação. Se a gente derivar o custo médio em relação à quantidade, vai ser isso, né? O custo médio nada mais é que o quê? Custo total dividido pela quantidade. Então a gente vai ter uma regra do quociente. Lembra da regra do quociente lá em cálculo? Isso, essa regra aí mesmo. Se não lembra, vamos ver agora. É a derivada do de cima vezes, eu estou fazendo da forma mais didática possível, a derivada do de cima, ou seja, do custo total, que dá o custo marginal, vezes o de baixo, que é a quantidade, menos, agora vem o de cima, sem derivar, que é o custo total, vezes a derivada de baixo. O de baixo, no caso, que está no quociente, é o Q, a derivada dele em relação a Q vai dar 1, então fica só o custo total ali. Tudo isso dividido pelo quociente ao quadrado, ou seja, Q ao quadrado. Tá aí, essa é a regra do quociente da derivada. Caso não lembrem, aí dá uma revisitada no livro de cálculo, mas é basicamente isso aí, a regra, não tem para onde fugir. Bom, a isso igual a Q, né? Claro que o Q a gente pode cortar ali, tem custo marginal vezes Q, corta com o Q ali fica custo marginal. E tem o custo total que dividido por Q, ele vai sugar um dos Q, né? Então dá o custo médio. Então vai só sobrar um Q ali, né? Porque, claro, é o mesmo Q que ambos os lados ali da subtração estão utilizando. Então sobra um Q embaixo. Aí igual a zero, porque como vocês estão vendo no título, eu quero custo médio mínimo. Se eu quero o mínimo ou o máximo de alguma coisa, eu derivo igual a zero. Então tá aí. O que vai passar multiplicando zero, vai sumir, né? Então vai ficar custo marginal igual a custo médio. Isso é uma definição. O custo médio é mínimo quando o custo marginal é igual ao custo médio. Tá ok? Tá aí então. Esse é o ponto em que o custo médio é mínimo. A gente vai dar uma olhada no gráfico, ele é interessante também para a nossa análise. E se eu derivar o custo variável médio em relação a Q, eu vou ter algo interessante, porque é muito semelhante, né? O custo variável dividido por Q, regra da cadeia, vocês podem refazer aí. Aí onde tem o custo total, na verdade, é o custo variável.
Só que isso aí vai nos levar, então, ao custo marginal menos custo variável médio, dividido por Q que sobra ali, e aí igual a zero, e aí eu vou ter no final que o custo marginal é igual ao custo variável médio. Então, assim, onde o custo variável médio é mínimo, quando o custo marginal é igual ao custo variável médio, está aqui, acabamos de definir. Tá, mas a outra coisa, o que é? A outra coisa é o custo médio como um todo. Então, o custo médio, que aí representa todos os custos de produção fixo e variável, ele é mínimo quando é igual ao custo marginal. E o custo variável médio, que representa só os custos variáveis, ele é mínimo quando é igual ao custo marginal também. Vamos ver isso no gráfico para ficar mais entendido. Então, está aqui o custo marginal, né, que está sendo utilizado em todos eles, e está aqui uma representação do custo médio. Claro que dá para ver ali um intercepto entre eles, né, quando eles são iguais, é que o custo médio é mínimo, tá? Então, é bem ali naquele ponto ali, ó, custo marginal é igual custo médio, é exatamente onde eles se cruzam, né? Pode ver que o custo marginal cruza o custo médio exatamente no ponto de mínimo custo médio, onde é o ponto mais baixo dele. A mesma coisa para o custo variável médio. O custo variável médio é um pouquinho mais abaixo, né, que o custo médio, porque ele não tem o somatório do custo fixo. Ele tem esse comportamento, também ele cai, depois cresce. E ele tem um mínimo também, onde cruza com o custo marginal, naquele ponto ali. Então, quando o custo marginal é igual ao custo variável médio, nós temos que o custo variável médio é mínimo. Tá legal? Cruza no ponto mais baixo do custo variável médio, custo marginal. Tá legal? Então tá aí, pessoal, definimos isso aí vai ser importante que a gente vai ver aqui agora. Então, olha só, agora a gente vai fazer vários elos de ligações sobre aquilo que a gente viu até aqui. Por exemplo, temos que o custo marginal é igual à razão entre o preço do fator de produção pela produtividade marginal, ou, no caso ali, salário, dividido pelo produto marginal do trabalho. E o custo variável médio, ele é igual à razão entre o salário também pelo produto médio do trabalho. A gente viu que é a relação inversa, aquela coisa toda, né? Tá. Só que sendo o seguinte, o que a gente acabou de encontrar aqui, esses são os pontos de mínimo. Custo marginal em relação ao custo variável médio é o ponto de mínimo custo variável médio, tá? Bom, então isso aqui é verdade. Claro, porque se custo marginal é igual a W sobre produtividade marginal de L, e o custo variável médio é igual a W sobre produto médio de L, e como no ponto em que ele é mínimo, os dois são iguais, custo marginal e custo variável médio, bom, então essa relação aqui também é igual. A razão entre salário por produto médio é igual à razão do salário por produto marginal, mas somente no ponto em que o custo variável médio é mínimo, que é o único ponto em que há igualdade ali de custo marginal e custo variável médio. Reorganizando essa equação, né, dá para ver que dá para cortar W, né? Se você passar W dividindo para um lado ou para o outro, ele vai sumir. Então, no final, o que vai sobrar é isso aqui, ó. Produto marginal do trabalho é igual ao produto médio do trabalho. Aonde? Aonde o custo variável médio é mínimo. Bem nesse ponto, você tem a igualdade entre o produto marginal do trabalho e o produto médio do trabalho. Ou, na verdade, pessoal, trabalho é só um exemplo, né, de fator variável, pode ser qualquer fator. Então, aonde o custo variável médio do fator é mínimo, o produto marginal desse fator é igual ao produto médio desse fator, bem nesse ponto, tá? Isso nos leva aonde? Vamos ver aqui. Então, existe essa relação inversa, né, que a gente acabou de ver. Portanto, quanto maior a produtividade dos fatores, menor os custos de produção, mantendo o preço dos fatores constante. Então, está aqui o produto total, está aqui o produto médio, que a gente sabe que ele vai ter um ponto máximo, coisa e tal, ele vai ter essa barriguinha para cima. Tem o nosso produto marginal, que cresce, cruza o produto médio no seu ponto mais alto, o produto médio máximo, e cruza lá embaixo, né? Aí passa a ser negativo, e naquele ponto em que ele é zero, a gente sabe que o produto total é máximo, e a gente sabe que depois que ele se torna negativo, o produto total começa a cair, como a gente pode ver nesse gráfico aí. Tudo isso a gente já sabe, toda essa análise a gente já viu, mas estamos repetindo ali, ó, isso que eu acabei de falar para vocês. Ali onde ele é zero, produto marginal, o produto total é máximo. Se passar dali, ele se torna negativo, o produto marginal caindo com o produto total. Ok. Aí, produto marginal é igual ao produto médio. Aonde? Onde ele é máximo, pessoal. Por definição, a gente sabe disso, porque
já que a gente sabe que os custos são mínimos e são inversamente relacionados. Mas vamos ver ele aqui embaixo. O custo médio é a mesma coisa, essa barriguinha agora para baixo, né? E a gente sabe que o custo marginal cresce assim e cruza o custo médio. Mas cruza onde? Né? No ponto mais baixo. Não está bem desenhado ali, mas vamos supor que ali é o ponto mais baixo. Custo marginal igual ao custo médio acontece exatamente nesse ponto. E está intimamente vinculado com o ponto lá em cima, ó. Né? Por quê? Porque eles são inversamente relacionados. Então, veja bem, pessoal. Aonde eu tenho os custos marginais e médio mais baixo, né? Aonde isso acontece? Aonde eu tenho os produtos marginais e produto médio mais alto. Né? Ou melhor, quando o produto médio é máximo. O produto marginal antes disso também é mais alto. Então, não pode dizer isso. Né? Mas o produto médio, sim, é o ponto mais alto dele. Então, onde o produto médio é máximo, o custo médio, como a gente viu, é mínimo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma relação inversa, isso é a dualidade dos custos. Então, quanto o máximo de produção, ou melhor, o mínimo de custos eu tenho com um mais alto nível de produtividade média. Então, o meu mínimo de custo médio vai dar onde tem o máximo produto médio, tá? Então, para fixar bem essa relação inversa entre produtividade e custos. Então, por que as pessoas querem aumentar a produtividade? Porque querem reduzir custos. Quem é que vai querer pagar mais, né, para produzir? Quer reduzir custos. Então, já tem uma relação inversa aí. Tá bom, pessoal? E aí está o custo total cruzando aí no meio da galera, que a gente tinha o produto total lá em cima. Só para colocar ele aí, né? Para mostrar que quem é o custo total, né? É a soma do custo fixo mais o custo variável. E ele tem esse comportamento aí. Bom, claro que ele está um pouquinho acima do zero, não está saindo da origem, está um pouquinho. É como se o custo fixo fosse bem pouquinho. E podia reclamar, mas ele está saindo da origem. Não está saindo da origem. Não. Tive um cuidadinho ali, mas não foi fácil fazer esse gráfico. Ok, pessoal. E ali está o produto total também, desenhado para a gente ver. Eu acho que tem as fases. Tem as fases aqui desenhadas também. Ótimo, tá muito legal esse gráfico. Faz tempo que eu fiz. Nem sei quando eu fiz esse gráfico, foi ano passado. Mas tá aí para vocês, né, absorverem esse conhecimento aí. Legal? Sei, eu acho que até aqui tem um ponto. Então, na verdade, a gente vai até aqui. E com isso a gente encerra, né? Tem um vídeo aí para vocês verem. Aí com isso eu vou passar o vídeo, esse vídeo é legal, porque é uma quebra, né? A aula, assim, tá muito técnico, e o vídeo, claro, tá relacionado com isso, né? Produção agrícola e a questão do reuso da água. E aí a gente volta aí, eu encerro o vídeo, mas fiquem aí, que quem tá ao vivo e a cores, fica aí que eu quero bater um papo ainda. Mas o vídeo, depois daqui, a gravação acaba. Então, bora lá ver esse vídeo. Israel tem um território de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Mesmo pequenininho, com apenas 9 milhões de habitantes, o país é um gigante quando o assunto é investimento em pesquisa e desenvolvimento. O território de Israel é composto de deserto e terra semiárida, mas o país também é referência em manejo de água. Estamos em Tel Aviv, capital financeira do país, conhecida como a cidade que nunca dorme. E quando a gente anda por aqui, a gente vê árvores e também vê flores nos canteiros. Tudo aqui foi plantado e é irrigado, porque é deserto e praticamente não existe vegetação nativa. A beleza de uma cidade moderna e próspera como Tel Aviv faz parecer muito distante o passado de luta do povo contra a seca. Na década de 1940, moradores de Jerusalém tinham apenas 10 litros de água para consumir por dia.
De lá para cá, houve uma revolução e hoje não falta água na nação de clima desértico. A irrigação é usada não só na agricultura, mas em toda a área urbana. Por onde quer que a gente ande, lá está uma mangueira gotejando água. Em Israel, chove em média 500 milímetros por ano, muito parecido com o que acontece no semiárido nordestino do Brasil e muito distante de regiões amazônicas, como o norte de Mato Grosso, em que chega a chover, em média, 2.000 milímetros por ano. O desafio da escassez de água fez o pequeno país do Oriente Médio liderar uma revolução no uso da água, que inclusive afetou a agricultura. Mais de 75% da água de esgoto é reutilizada em Israel. Por ano, a agricultura é o setor da economia que mais consome água no país. Mas quase 45% da água tem origem no reuso de esgoto. Isso não significa que sobre água na hora de produzir. Pelo contrário, os produtores rurais economizam o recurso. Desse ano, aqui em Israel, o governo decidiu diminuir o consumo de água por agricultura porque não tem água. Então, nosso preço, a quantidade, não tem alternativa. A única alternativa é tecnologias que conservam água, que usam menos água, que utiliza água por cada gota. Essa é a solução. A água não é desperdiçada e os alimentos recebem a quantidade na medida certa para garantir a qualidade que um mercado exigente cobra dos agricultores. É bem limpo e bem gostoso. O que é esse? É alface romana. Está cheio de água. Tu pode ver que está doce. Nossa, maravilhoso. Nossa, isso é muito bom. Isso porque a gente ganha o prêmio. Sim, mais. sim. Isso mesmo, este produtor recebe 25% acima do preço de mercado pelos alimentos que produz, justamente pela qualidade que entrega. São produtos premium, feitos com água de esgoto tratada. Cada planta recebe a hidratação de que precisa, para atender às determinações, por exemplo, da Europa, principal comprador de produtos agrícolas de Israel. São muitas as diferenças entre Brasil e Israel. A disponibilidade de água é apenas uma delas, como explica Beni, brasileiro que deixou Cuiabá, em Mato Grosso, para se dedicar à pesquisa no Instituto Volcani, um centro de estudos que equivale à Embrapa no Brasil. A água da agricultura tem 3 fontes. Ela pode ser uma água potável, que também é subdividida, quais são os tipos de água potável. Ela pode ser água salobra do subsolo ou a água de resíduos residuários tratada, que é um preço mais baixo. E isso tem um custo? Sim, então ele paga um preço diferenciado. A água potável, que pode vir ou da dessalinização, ela é um preço mais alto. A água salobra é um preço mais baixo e a água residuária tratada é um preço bem mais baixo. Dados da Agência Nacional da Água em Israel mostram que a água potável é a mais consumida no país, seguida da água de esgoto tratada e da água salobra. Nos próximos 2 anos, este cenário será outro. O volume que vem da dessalinização da água do mar e do esgoto tratado vai responder por quase 50% da água consumida no país. Em Israel, este produtor brasileiro ficou impressionado com a eficiência na utilização da água na região de terras inférteis. Lá ainda temos água, aqui a gente percebe que não temos mais muita opção de água. Eles estão usando todos os meios, recursos para a produção de água a um custo muito maior que o nosso. Depois de viver 20 anos em Israel, Beni, o pesquisador, lembra dele? Sabe dizer na ponta da língua o que distingue Brasil de Israel. Israel investe muito mais em tecnologia, como nós falamos, 4,6% do PIB é investido em desenvolvimento de tecnologia, sendo que no Brasil 0,75%, 0,8%. Essa é a grande diferença? Sim, eu acho que vários países já estão chegando a essa conclusão, tanto que outros países já estão começando a investir muito mais no desenvolvimento de tecnologia. Neste caminho de aprendizados e descobertas,
Brasil e Israel parecem mesmo ter um próspero caminho a compartilhar. Nossos dois países têm relações próximas e cooperação no campo da agricultura. Nós queremos aumentar nossa cooperação para o benefício de ambos os países e da população. O que une o Brasil a Israel na área da agricultura? Eu acho que o Brasil é um país grande, que tem muitas áreas agrícolas, tem muitas pessoas investindo em agricultura. Israel tem muita tecnologia para a agricultura. Eu acho que essa é a ligação que seria muito importante, utilizar a tecnologia israelense dentro da agricultura no Brasil e desenvolver muito a agricultura no Brasil. Ok.